Existe um horário específico do pregão em que mais traders perdem dinheiro do que em qualquer outro momento do dia. Não é teoria, não é achismo, é padrão documentado, observável, repetitivo, e a maioria dos traders nem percebe que está caindo na mesma armadilha todo santo dia. Eles acordam, ligam o computador, abrem o gráfico e entram no mercado exatamente no pior momento possível. E perdem. E no dia seguinte, fazem de novo. E perdem de novo. E culpam o mercado, culpam a volatilidade, culpam o azar, quando deveriam estar culpando o horário. Mas antes de continuar, se você quer parar de queimar dinheiro no mesmo horário todo dia e começar a operar apenas quando o mercado realmente oferece vantagem, deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. O horário que mais quebra traders no mercado brasileiro é a abertura. Os primeiros 15 a 30 minutos após o mercado abrir. Todo mundo sabe disso teoricamente, mas quase ninguém age de acordo, porque na teoria você sabe que a abertura é caótica, volátil, perigosa. Mas na prática, quando você vê aquele primeiro movimento forte, aquele candle grande subindo ou descendo, algo dentro de você grita, oportunidade, entra agora. E você entra, e se dá mal, porque abertura não é oportunidade. Abertura é armadilha. É o momento em que o mercado está ajustando posições, processando notícias overnight, absorvendo ordens acumuladas. E você, pequeno trader, pessoa física, está tentando surfar uma onda que ainda nem se formou direito. Vamos ser diretos. A abertura do mercado é onde o institucional faz o jogo dele. É onde fundos ajustam portfólio, onde algoritmos testam liquidez, onde big players empurram preço para caçar stop de varejo. E o trader de varejo, achando que está pegando o movimento cedo, entra direto na frente desse rolo compressor. Ele vê candle verde grande, pensa, tendência de alta começando, compra. Aí vem candle vermelho ainda maior, stop é atingido, e ele fica sem entender o que aconteceu. O que aconteceu é simples. Ele operou ruído, não tendência. Operou ajuste, não direção. Operou caos, não contexto. Os ensinamentos de Jesse Livermore sobre isso são claros. Não entre enquanto o mercado ainda está descobrindo o preço. Espere o mercado se definir. Espere o institucional terminar o jogo dele. Espere a poeira baixar. E só então, quando a direção estiver clara, quando o movimento tiver confirmação, você entra. Mas o trader ansioso não consegue esperar. Ele tem medo de perder o movimento. Tem medo de ficar de fora enquanto todo mundo está ganhando. E esse medo o faz entrar cedo demais. E entrar cedo demais na abertura é garantia quase certa de prejuízo. Aqui está o padrão que se repete todo dia. Mercado abre. Primeiro candle é forte, subindo ou descendo com volume. Trader vê e pensa. É agora. Entra. Mercado faz mais um ou dois candles na mesma direção. Trader relaxa, acha que acertou. Aí do nada, reversão brusca. Candle gigante na direção oposta. Stop é atingido. Trader fica perdido, frustrado, sem entender. E a explicação é que ele entrou no momento de ajuste, não no momento de tendência. Entrou enquanto o mercado estava se organizando, não enquanto estava se movendo de verdade. Tem um detalhe técnico importante aqui. Nos primeiros minutos de abertura, o spread está maior. A liquidez está se formando, as ordens grandes estão sendo processadas. Isso significa que o preço pode fazer movimentos bruscos que não refletem direção real, apenas absorção de fluxo. E o trader que entra nesses primeiros minutos está operando contra toda essa turbulência estrutural. Ele está tentando ler sinal em meio ao ruído máximo. E ruído máximo não se opera. Ruído máximo se observa, até virar sinal claro. Agora, tem trader que vai dizer, mas eu já ganhei dinheiro operando abertura. Sim, você já ganhou. Mas quantas vezes você perdeu? E quando perdeu, perdeu quanto? Porque a questão não é se é possível ganhar operando abertura. É possível, mas a probabilidade de erro é muito maior. E quando você erra na abertura, erra forte, porque a volatilidade alta amplifica tanto o ganho quanto a perda. E no longo prazo, operar abertura consistentemente drena a conta. Pode ser devagar, pode ser de repente, mas drena.
Jesse Livermore operava esperando o mercado mostrar a mão. Ele não tentava adivinhar, não tentava pegar o topo ou o fundo, não tentava entrar no primeiro movimento. Ele esperava confirmação. E confirmação, na abertura, demora. Demora 15 minutos, às vezes 20, às vezes meia hora. Depende do dia, depende do contexto, depende de quanto caos está presente. Mas o ponto é, ele esperava. E enquanto esperava, preservava capital, preservava energia mental. E quando finalmente entrava com vantagem real, não com esperança disfarçada de técnica. Tem um teste simples para você fazer. Olhe suas últimas 20 operações. Quantas foram nos primeiros 15 minutos de pregão? Dessas, quantas terminaram em lucro e quantas terminaram em prejuízo? Se a maioria das operações na abertura terminou em prejuízo, você acabou de identificar seu maior problema. Não é o setup, não é o indicador, é o timing. Você está entrando cedo demais. Está operando o pior horário do dia. E até você aceitar que precisa esperar, vai continuar queimando dinheiro na abertura todo santo dia. Outro ponto crítico. Muitos traders acordam, ligam o computador e sentem necessidade psicológica de fazer alguma coisa logo na abertura, como se ficar de fora dos primeiros minutos fosse perder o dia. Mas a verdade é o oposto. Ficar de fora dos primeiros minutos é garantir que você não vai começar o dia no prejuízo. É garantir que quando você entrar, vai ser em contexto claro, não em caos organizacional. E começar o dia no zero é infinitamente melhor do que começar o dia no vermelho por ter operado a abertura sem critério. Vamos falar de um cenário real. Mercado abre em gap de alta. Primeiro candle verde forte. Trader compra. Mercado sobe mais um pouco. Trader está feliz. Aí, sem aviso, reversão violenta. Gap é fechado. Stop é atingido. Trader perdeu. O que ele não entendeu é que gap de abertura muitas vezes é fechado nos primeiros minutos justamente porque é movimento técnico, não fundamental. Reajuste de posição, não início de tendência. E operar gap de abertura sem esperar confirmação é jogar moeda ao vento. Aqui está a solução prática. Estabeleça a regra pessoal inquebrável de não operar os primeiros 15 minutos. Literalmente, não clique, só observe. Veja o mercado se organizar. Veja onde o volume está entrando. Veja se o movimento inicial se sustenta ou se é falso. E só depois desses 15 minutos, com o mercado já mais estável, você começa a considerar entrada. E mesmo assim, só se houver setup claro, contexto favorável, e sua mente estiver neutra, sem pressa, sem fomo. Se você fizer isso por 30 dias, vai notar diferença brutal nos resultados. Não porque você aprendeu técnica nova, mas porque você parou de operar no pior horário do dia. Parou de queimar dinheiro em movimento que não tinha como ler direito. E começou a operar apenas quando o mercado oferece vantagem real. E vantagem real, na abertura, é rara, muito rara. Na maioria dos dias, o melhor trade da abertura é não fazer trade nenhum. É esperar. Depois da abertura, tem outro horário que destrói traders silenciosamente. O meio do dia. Aquele período entre 11 horas e 14 horas, quando o mercado está lateral, sem direção clara, com volume baixo, movimentos pequenos e repetitivos. E o trader, que já está há horas na frente da tela, começa a sentir aquela pressão interna. Preciso fazer alguma coisa. Não posso ficar o dia inteiro aqui sem operar. E aí ele força a entrada. Entra em qualquer coisa, em qualquer movimento meia boca, e perde. Porque meio do dia não é hora de operar. Meio do dia é hora de esperar. Ou melhor ainda, é hora de sair da frente do computador. O meio do dia no mercado brasileiro é tecnicamente o pior momento para day trade. Por quê? Porque o volume está baixo. Os grandes players já fizeram o que tinham que fazer de manhã. Os estrangeiros estão almoçando. O fluxo institucional está pausado. E o que sobra é varejo brigando com varejo, empurrando o preço para cima e para baixo sem direção real, criando aquele movimento de ping-pong frustrante que não vai para lugar nenhum. E o trader que tenta operar isso está literalmente operando ruído puro. Aqui está o que acontece. Você vê um candle subindo. Pensa, talvez esteja voltando a tendência. Compra. Mercado sobe 2, 3 pontos. Você fica esperando continuar. Não continua. Começa a cair. Você segura achando que vai voltar. Não volta. Stop, você perdeu.
Aí vê candle descendo, pensa, agora sim, tendência de queda. Vende, mercado cai um pouco. Para, volta. Stop de novo. Você perdeu de novo. E no final desse período de 2, 3 horas tentando operar meio do dia, você fez 8, 10 operações e todas foram 0 a 0 ou prejuízo pequeno, mas somadas viraram prejuízo grande e você destruiu sua energia mental, sua disciplina, sua confiança. Tudo porque não conseguiu aceitar que meio do dia não é hora de operar. Os ensinamentos de Jesse Livermore sobre períodos laterais são diretos. Se o mercado não está se movendo de verdade, não opere. Simples assim. Não force. Não invente oportunidade onde não existe. Preserve capital. Preserve sanidade mental. E espere o mercado voltar a oferecer movimento real. Mas o trader moderno, condicionado pela cultura do grind, pela ideia de que tem que ralar todo dia, não consegue fazer isso. Ele sente que, se não está operando, está sendo preguiçoso, está perdendo dinheiro, quando, na verdade, não operar meio do dia é salvar dinheiro. Tem um conceito importante aqui que poucos traders entendem. No trading, não fazer nada também é posição. Ficar de fora também é decisão. E muitas vezes é a melhor decisão do dia. Porque quando você está de fora, você não está perdendo, não está se desgastando, não está tomando decisão ruim por tédio ou pressão psicológica. Você está preservando recurso para quando oportunidade real aparecer. E oportunidade real no meio do dia é raríssima. Vamos falar de padrão comportamental. O trader que quebra no meio do dia geralmente já operou de manhã. Talvez tenha ganho um pouco. Talvez tenha perdido. E aí, em vez de parar, analisar e voltar só se aparecer setup claro, ele continua. Continua porque está entediado. Continua porque já está ali mesmo. Continua porque não quer sentir que perdeu o dia. E começa a operar qualquer coisa. Movimento de 5 pontos. Rompimento falso. Pullback que não confirma. E vai acumulando pequenas perdas, pequenas frustrações, até que no final do dia, o saldo está negativo, não porque o mercado foi contra ele, mas porque ele operou o horário que não deveria. Tem também o trader que usa o meio do dia para treinar, para pegar ritmo, para ajustar a mão. Mas isso é ilusão perigosa, porque você não treina em ambiente hostil. Você não ajusta a mão em mercado lateral de baixo volume. Você só cria mau hábito. Você condiciona seu cérebro a aceitar operação de baixa qualidade como normal. E quando chegar oportunidade de alta qualidade, você não vai reconhecer, porque já está acostumado a operar porcaria. Jesse Livermore tinha uma regra pessoal. Se o mercado não está claro, se não há movimento forte e sustentado, ele não opera. Ponto. Não importa se ele estava há horas esperando. Não importa se ele precisava ganhar dinheiro naquele dia. Se o mercado não oferecia vantagem clara, ele ficava de fora. E nos dias em que ficava de fora, preservava capital. E nos dias em que o mercado oferecia vantagem clara, ele entrava pesado e compensava largamente os dias parados. Mas isso exige paciência, exige disciplina, exige aceitar que trading não é trabalho de 8 horas por dia, é trabalho de esperar horas para agir minutos. Aqui está a solução prática para o meio do dia. Se você operou de manhã, ganhou ou perdeu, e agora são 11 horas, desligue o computador. Literalmente, vá almoçar, vá treinar, vá fazer qualquer coisa que não seja ficar olhando o gráfico lateral, porque ficar olhando o gráfico lateral com as mãos no mouse sem nada acontecendo cria pressão psicológica enorme para fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa no meio do dia quase sempre significa perder dinheiro. Se você não consegue desligar o computador, no mínimo estabeleça regra. Só opera meio do dia se surgir setup A+. Não setup B, não setup talvez D, setup A+. Aquele que é tão óbvio que até sua avó reconheceria. E se não aparecer, você não opera. E na maioria dos dias não aparece. E você fica de fora. E termina o dia com capital preservado. E isso é vitória. Tem um dado interessante que poucos traders param para analisar. Se você pegar seu histórico de operações e separar por horário, provavelmente vai descobrir que suas piores operações acontecem no meio do dia, que você ganha de manhã e devolve no meio do dia, ou que você perde de manhã, tenta recuperar no meio do dia e perde ainda mais.
E aí à tarde você está emocionalmente destruído, sem capital, sem confiança, sem condição de operar direito, mesmo se aparecer setup bom. Tudo porque você não respeitou o meio do dia como período de baixa probabilidade. A diferença entre trader consistente e trader que vive no 0 a 0 está muito nisso. O consistente sabe quando não operar. Ele não mede sucesso por quantidade de trades, mede por qualidade de decisão. E uma das melhores decisões que ele toma todo dia é não operar meio do dia. É preservar energia, preservar capital, preservar disciplina. E voltar só quando o mercado voltar a oferecer vantagem real. Geralmente isso acontece no final da tarde, quando o volume volta, quando os estrangeiros voltam, quando o mercado define direção para o fechamento, mas entre 11 às 14 horas. Deserto. Cemitério do overtrading. Armadilha silenciosa que drena conta devagar. Operação por operação, até não sobrar nada. O terceiro horário que quebra traders é o fechamento. Os últimos 15 a 30 minutos de pregão. E esse é o mais traiçoeiro de todos, porque vem disfarçado de oportunidade. Vem com volume voltando, com movimento se acelerando, com a sensação de que agora sim o mercado está definindo direção. E o trader, que ficou o dia inteiro esperando, que talvez tenha perdido de manhã, que talvez tenha ficado de fora o dia todo, vê aquele movimento final e pensa, essa é minha chance, vou recuperar agora. E entra. E se explode. Porque fechamento não é início de tendência. Fechamento é ajuste de posição. É institucional zerando o book. É fundo fechando carteira. É fluxo técnico, não direcional. Vamos entender o que acontece tecnicamente no fechamento. Fundos e institucionais que carregaram posição o dia inteiro começam a ajustar para não levar risco overnight. Isso significa que eles vão zerar posições, vão realizar lucro, vão cortar loss independente do que o gráfico está mostrando. E esse fluxo gigante de ordens de fechamento cria movimentos bruscos, rápidos, muitas vezes na direção oposta do que o dia todo indicava. E o trader pessoa física, olhando só para o gráfico, vê rompimento, vê aceleração e entra achando que pegou movimento forte, mas pegou apenas fluxo de encerramento. E fluxo de encerramento não continua no dia seguinte, termina ali. E deixa você segurando posição que no outro dia abre contra. Os ensinamentos de Jesse Livermore sobre fechamento eram claros. Não opere os últimos minutos do dia, a menos que você já esteja posicionado. Se você não entrou durante o dia, não force entrada no fechamento só porque o dia está acabando. Porque entrada forçada no fechamento é quase sempre entrada emocional, não técnica. É desespero disfarçado de oportunidade. É o trader querendo salvar o dia. Ou terminar no positivo. E mercado não liga para o que você quer. Mercado segue o fluxo. E o fluxo do fechamento é de encerramento, não de início. Aqui está o padrão mortal do fechamento. Você passou o dia todo esperando. Não operou de manhã porque estava caótico. Não operou meio do dia porque estava lateral. E agora são 17h15. E o mercado começa a se mover forte. Candle grande verde. Você pensa, finalmente, vou pegar esse. Compra. Mercado sobe mais um pouco. Você relaxa. Aí nos últimos 5 minutos, reversão brutal. Mercado despenca. Você fica segurando porque não dá tempo de sair, ou porque vai abrir melhor amanhã. Mercado fecha no suporte. Você fica overnight. Dia seguinte, abre em gap de baixa. Você toma stop logo na abertura. Perdeu. E perdeu justamente porque entrou no pior momento do dia anterior, o fechamento. Tem também o trader que já operou o dia todo, já está no positivo, e aí no fechamento vê mais uma oportunidade e não resiste. Entra e devolve tudo o que ganhou, porque aquela última operação do dia é sempre emocional, sempre é ganância. Já ganhei, vou ganhar mais um pouco. Ou é recuperação, perdi o dia todo, vou tentar salvar agora. E ambos os casos terminam mal, porque quando você opera fechamento por emoção, você não está operando mercado, está operando sentimento. E sentimento, no fechamento, é amplificado pela pressão do tempo. Só tenho mais 10 minutos, precisa dar certo agora. E pressa no trading é sempre prejuízo garantido.
Vamos falar de algo que poucos traders consideram. O fechamento do mercado brasileiro é afetado pelo que está acontecendo lá fora. Se Wall Street está abrindo forte, se tem notícia relevante nos SQI, se tem movimento no dólar, tudo isso impacta os últimos minutos do pregão brasileiro. E o trader, que só está olhando o gráfico do mini índice, sem contexto externo, sem visão macro, entra no fechamento achando que está operando setup limpo, mas está operando rebote de notícia externa. Está operando ajuste de carteira por causa de fator que ele nem sabe que existe. E, obviamente, toma stop. Jesse Livermore era mestre em reconhecer quando o movimento era real e quando era técnico. E ele sabia que fechamento, na maioria dos dias, é movimento técnico. É limpeza de book. É ajuste para o overnight. Não é início de nova perna. Então ele evitava. Ele preferia terminar o dia mais cedo, analisar o que aconteceu, planejar o dia seguinte e voltar descansado na manhã seguinte do que forçar a operação nos últimos minutos e carregar risco desnecessário para o outro dia. Aqui está a verdade brutal sobre fechamento. Se você não operou o dia todo e só agora, nos últimos 15 minutos, apareceu oportunidade clara, provavelmente não é oportunidade, é armadilha. Porque se fosse oportunidade real, teria aparecido antes. Teria tido confirmação durante o dia. O fato de só aparecer no fechamento já é sinal de alerta. Já é indicação de que pode ser movimento falso, fluxo de encerramento, não tendência sustentável. Tem um teste prático que você pode fazer. Revise suas últimas 20 operações feitas nos últimos 15 minutos de pregão. Quantas terminaram em lucro? Quantas terminaram em prejuízo? Quantas você segurou overnight e acordou no dia seguinte em situação pior? Se a maioria deu errado, você acabou de identificar outro horário que você deveria evitar. E a solução é simples. Estabeleça a regra pessoal de não abrir posição nova depois das 17 horas. Se você já está posicionado, tudo bem, administra. Mas não abre posição nova. Não força a entrada. Não tenta salvar o dia nos últimos minutos. E se você ficou o dia todo de fora, se não teve oportunidade clara, aceite. Aceite que hoje não foi seu dia. Aceite que às vezes o melhor trade é não fazer trade. E termine o dia no zero. Não no prejuízo por ter forçado a entrada no fechamento. Zero é infinitamente melhor do que negativo. Zero preserva capital. Zero preserva confiança. Zero te mantém vivo para operar amanhã com mente limpa e disciplina intacta. A grande virada na carreira de qualquer trader acontece quando ele entende que trading não é sobre operar todo dia, em todo horário. É sobre operar apenas quando há vantagem clara. E vantagem clara na abertura é rara. No meio do dia é raríssima e no fechamento é quase inexistente. Então o trader inteligente concentra suas operações no horário em que vantagem realmente existe, geralmente entre 10 horas e 11 horas da manhã, depois que a abertura se acalmou, e entre 15 horas e 16h30, antes do fechamento começar. Fora disso, ele observa, ele espera, ele preserva. Se você aplicar essa lógica simples, evitar abertura, evitar meio do dia, evitar fechamento e operar apenas as janelas de melhor probabilidade, seu resultado vai mudar radicalmente. Não porque você aprendeu setup novo, mas porque você parou de operar nos piores horários do dia, parou de queimar dinheiro em momentos estruturalmente desfavoráveis e começou a respeitar o mercado, respeitar o tempo, respeitar o processo. E no trading, quem respeita o processo, eventualmente é recompensado. Quem desrespeita, eventualmente quebra. Simples assim. Se você chegou até aqui e reconheceu que está quebrando justamente nesses 3 horários, abertura, meio do dia e fechamento, você não está sozinho. A maioria dos traders perde dinheiro exatamente nesses momentos, dia após dia, sem nem perceber o padrão. Jesse Livermore levou anos para entender que o maior lucro não vem de operar mais, mas de operar melhor. De operar apenas quando o mercado oferece vantagem real, não quando a emoção ou o tédio pedem ação. Agora você sabe exatamente quais horários evitar, sabe por que esses horários são armadilhas e sabe o que fazer, esperar. Operar apenas nas janelas de melhor probabilidade, preservar capital nos momentos de caos, lateral ou ajuste técnico. E isso, sozinho, pode transformar seu resultado de negativo para positivo.
Não porque você ficou mais inteligente, mas porque você parou de operar contra o mercado. Comenta aqui embaixo. Você já identificou que perde dinheiro nesses horários? Qual deles te quebra mais abertura, meio do dia ou fechamento? Deixa o like se isso fez sentido, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho porque nos próximos vídeos vamos destrinchar exatamente como operar os horários certos, com estratégias práticas que realmente funcionam. Você não precisa operar o dia inteiro. Você precisa operar apenas quando vale a pena.